E aí, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal do YouTube. Hoje, nossa live de número 15, a gente vai falar sobre oxigenoterapia no ambiente hospitalar. Nossa convidada hoje, Maiara Gabriele, lá de São Luís, terrinha boa, onde eu tive o prazer de estar ano passado, junto com ela e com o Daniel. Muito bem recebido, por sinal, né? Daniel tá aí no chat, eu já vi, né, Dani? Tá sempre parceiro aí nosso, já deu aí uma das lives com a gente, muito obrigado. Deve ter uma galera aí de São Luís, né? Então, a galera de São Luís aí que sempre prestigia, sempre tem um pessoal de São Luís, já dá um oi aí no chat pra gente ver a galera de São Luís, a galera dos outros estados também, das outras cidades, pra gente ter uma noçãozinha aí de onde vocês são. Me dá um retorninho se o som tá tudo bem, se a imagem tá tudo bem, se vocês estão vendo tudo tranquilo aí. E aí a gente já vai começar, tá bom? Para a gente ir iniciando aqui, vou dar um spoiler para vocês da próxima live. Terapia nutricional. Vou colocar aqui Maiara aparecer. Deixa eu colocar aqui. Maiara, você já está aparecendo. Boa noite. Eu só ver aqui que a galera colocou aqui, ó, o pessoal Imperatriz, que também é lá no Maranhão, né? Ó, São Luís, Isso. Natal, Fortaleza, Arthur, ó, de Fortaleza, São Luís, Blumenau, o pessoal mó panelinha aí de São Luís hoje, hein? Todo mundo para prestigiar a Maiara aí hoje. Muito bem. Ai, que bom. Maiara, boa noite, minha amiga, tudo bem? Boa noite, Ivens, tudo bom? Muito obrigado aí por ter aceito o convite, participar aí, falar para a gente sobre oxigenoterapia, dividir um pouquinho aí do seu tempo, do seu conhecimento com a gente, viu? Nada, Ivens, eu que agradeço. Assim, na verdade, como eu até já comentei com você, eu me senti muito elogiada, muito lisonjeada, na verdade, pelo convite. E eu fico muito feliz em poder estar aqui nesse momento com você e falar um pouco sobre a oxigenoterapia, né? E quando eu pensei sobre o que falar, eu queria falar mais aplicado para a parte de hospitalar. Mas o meu objetivo foi dar também uma pincelada na parte básica, na parte, né, introdutória da questão da oxigenoterapia, que a gente sabe que temos uma certa dificuldade, né, muitos alunos, muitos profissionais, algumas certas dificuldades na parte básica também. Então, meu objetivo foi falar um pouquinho desde o comecinho da oxigenoterapia para elucidar, né, várias lacunas que talvez não estão muito bem preenchidas sobre o uso da oxigenoterapia. É perfeito, porque a gente acha que a gente aprende bastante sobre oxigenoterapia na faculdade e na Pois pós, mas na é, verdade a gente só tem a pinceladinha ali, só o superficial para aprender a usar. E se a gente for mais a fundo, a gente vai descobrir muito mais coisa, né? pois é, Ah, verdade. Antes de eu liberar aí pra você, me fala uma coisa, como que tá o tempo aí? Porque aqui em São Paulo tá um frio, tá 10 graus. Eu vi que tem gente, ó, do Nordeste, tem gente do Sul, Floripa, Blumenau, né? Como que tá por aí? Aqui tá tranquilo, tá aquele calorzinho de sempre. Aquele calorzinho de São Frio Luís, não. né? Essa frente fria não chega por aqui, não. Meu, aqui tá muito frio, eu tô de blusa, tipo, eu tô com frio aqui dentro de casa. Vou Aqui me, é sempre frente quente, não tem isso de nada de frente fria, não. vou me esquentar aí com a sua live, então. Mayara, fica à vontade, se você quiser compartilhar os slides, começar a sua aula, se apresentar, fica à vontade, tá bom? Tá bom, então. Deixa eu tentar botar aqui, ver se tá tudo ok. Ok aí? Então, posso começar, Ives? Então, boa noite, pessoal. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a oxigenoterapia no ambiente hospitalar. Eu espero que vocês
Aproveitem bastante essa discussão e, ao final, a gente vai discutir também um pouco mais, já vai dependendo dos questionamentos de vocês, certo? Então, vamos lá dar uma pincelada mais na parte introdutória da oxigenoterapia até chegar na parte da aplicabilidade clínica da utilização do oxigênio como terapia. Então, de início, o que é a oxigenoterapia? A oxigenoterapia é a oferta do gás oxigênio em uma porcentagem superior àquela que está presente no ambiente, que é em torno de 21%. Né? E a oxigenoterapia, ela é um tratamento para hipoxemia. E a gente já começa daí um pouco a falar um pouco sobre os mitos em relação à utilização do oxigênio em ambiente hospitalar, porque a gente às vezes se depara em algumas situações do nosso cotidiano com indicação da oxigenoterapia que não existe. Por exemplo, o paciente infartou, toma o seu catéter de oxigênio de brinde. O paciente está com dispneia, o catéter de oxigênio para o paciente que está com dispneia. O paciente está com arritmia, catéter de oxigênio. Ele pode estar saturando o valor alvo, às vezes até superior ao que é esperado pelo aquele paciente, mas às vezes a gente vê por parte da equipe a utilização do oxigênio de forma indevida, né? Porque o oxigênio, como falado, a oxigenoterapia, ela é tratamento apenas para hipoxemia. E o que é essa hipoxemia? A hipoxemia é a baixa concentração de oxigênio no sangue arterial, que é caracterizado pela presença, pela pressão parcial de oxigênio abaixo de 60 milímetros de mercúrio e ou uma saturação periférica de oxigênio inferior a 90% em indivíduos que estão ventilando em ambientes saudáveis de uma forma geral. Eu falo saudáveis porque tem algumas parcelas da população que a gente considera alguns valores um pouco inferiores para algumas condições clínicas, como, por exemplo, doenças pulmonares crônicas, insuficiência cardíaca crônica, por eles já terem o seu sistema de regulação adaptado a essa condição de hipoxemia. A questão do envelhecimento também, né? Com o próprio processo natural do envelhecimento, há uma redução de volume, de capacidade pulmonar, diminuição da elasticidade do tecido pulmonar, aumento do volume residual, e tudo isso leva a uma certa redução da pressão arterial de oxigênio e, consequentemente, da saturação desses pacientes. Então, essas alterações que acabam levando a valores inferiores a esses que eu citei acima, são condições e situações que são esperadas. E para a gente entender um pouco sobre a hipoxemia, é importante que a gente entenda como é que acontece essa oferta de oxigênio aos tecidos. O que é necessário para que essa oferta de oxigênio ocorra. Então, esse DO2 está representando a oferta de oxigênio aos tecidos. E a oferta ela vai depender do conteúdo arterial de oxigênio e também do débito cardíaco. O que é o conteúdo arterial de oxigênio? É aquele oxigênio que é transportado, né? Então, a multiplicação entre o conteúdo arterial de oxigênio e o débito cardíaco gera uma oferta de oxigênio. Nas condições de hipoxemia, essa oferta de oxigênio ela está diminuída. E agora vamos entender o que é que influencia cada variável dessa. O que é que influencia o conteúdo arterial de oxigênio e o que é que influencia o débito cardíaco. Em relação ao conteúdo arterial de oxigênio, ele é representado por essa fórmula. Hemoglobina vezes saturação arterial de oxigênio vezes a constante de 1,39 mais 0,003 vezes a PaO2. Ou seja, o que é que implica no meu conteúdo arterial de oxigênio? Hemoglobina, saturação, pressão arterial de oxigênio. E por uma questão matemática, a gente percebe a importância ainda maior da saturação arterial de oxigênio do que a PaO2, né? No que diz respeito à concentração, o conteúdo arterial de oxigênio. Em relação ao débito cardíaco, o débito cardíaco ele é o produto da frequência cardíaca vezes o volume sistólico, né? Então, o que é que vai impactar diretamente no débito cardíaco? A pré-carga, que é aquele volume de sangue que chega, a questão da contratilidade cardíaca e também a pós-carga, que é a sua resistência à ejeção desse sangue, né? Então, o produto dessas duas variáveis vão estar associadas à oferta de oxigênio a esses tecidos. Se alguma dessas variáveis elas estão afetadas, para mais ou para menos, vai afetar de alguma forma a oferta de oxigênio aos tecidos.
Então, o que é que pode influenciar essa oferta de oxigênio baseada em tudo isso que eu falei para vocês? As alterações na relação ventilação-perfusão, a hipoventilação, a presença de shunt, a limitação da difusão e as alterações hemodinâmicas que são representadas pelas variáveis que influenciam o débito cardíaco do meu paciente, tá? E a gente vai dar uma pincelada rapidinho nos termos que são utilizados na oxigenoterapia. O fluxo, ele é mais conhecido como a velocidade, né, de entrega desse gás, mas a definição mais correta é uma taxa de deslocamento desse gás, da entrega do gás a esse paciente, e a fração inspirada de oxigênio, como a gente sabe, é a porcentagem de oxigênio desse ar inspirado. E uma coisa que a gente tem que ter em mente, antes de determinar o tipo de suporte que eu vou utilizar no meu paciente, é que, logicamente, a dose de oxigênio vai ser necessária para que eu possa escolher o tipo de suporte que é específico para determinado paciente. Mas o conforto e a aceitação do paciente também devem ser levados em consideração. Quanto aos tipos de oferta, nós temos basicamente 3 tipos, que é o baixo fluxo, alto fluxo ou sistema de reservatório. Em relação aos sistemas de baixo fluxo, é quando o fluxo inspiratório do indivíduo é maior do que o fluxo de ar ofertado pela interface, né, pelo dispositivo que vai estar oferecendo esse oxigênio ao paciente. E aí, a FO2, a gente fala que quando a gente usa um dispositivo de baixo fluxo, a gente diz que a FO2 ela varia de 24% a 40% em um fluxo que vai de 1 a 6 litros por minuto. O problema dos dispositivos de baixo fluxo é que a FO2 ela é baixa, e por ser um sistema de baixo fluxo, ele oferece uma FO2 que ela é variável e também é influenciada pelo paciente. Ela é influenciada diretamente pelo volume minuto do paciente, ou seja, a frequência respiratória e também o volume corrente. Então, quando eu administro um oxigênio a baixo fluxo, o oxigênio que eu estou administrando para o meu paciente a 100%, né, que é o oxigênio que vem proveniente da cânula ou qualquer que seja esse dispositivo de baixo fluxo, ele é misturado com o ambiente, porque a demanda do paciente é maior do que aquele fluxo de oxigênio que eu estou ofertando para o meu paciente. Dessa forma, tem-se que a indicação dos dispositivos de baixo fluxo são quando aquele paciente está num padrão respiratório mais estável e numa frequência respiratória também mais tranquila, que é inferior a 25 respirações por minuto. Uma questão importante para a gente falar e para a gente entender o fato da gente falar que há uma variação de FO2 e por que a gente não utiliza um valor fixo. No tempo da minha graduação, a cada litro de oxigênio era uma quantidade X de FO2 que era garantida, né? Quando eu acrescentava 1 litro, se eu respiro em ambiente, 21%. Se eu acrescentar 1 litro, a FO2 era 24%. Se eu acrescentasse 2, 28%, e assim iria sucessivamente por meio de uma operação matemática. Só que a gente sabe que, na realidade, não é bem assim, porque a FO2 ela é bastante variável. Então, a gente vai tentar entender uma situação aqui nessa tabela. A gente tem 2 situações. Nós temos a situação hipotética de um paciente com DPOC, e a gente tem uma situação de estresse do paciente e uma situação após estabilização, e, na verdade, que o paciente tem uma certa bradipneia. Então, vamos ver a primeira coluna que fala do paciente com uma situação de estresse, de exacerbação da doença. Estamos simulando uma situação, né? O paciente está com volume minuto de 30 litros por minuto, que foi, hipoteticamente, a gente colocou uma frequência de 40 respirações por minuto, e a cada respiração era ingerido, né, um volume de ar, que é um volume corrente, de 750 ml por respiração. A multiplicação disso é o nosso volume minuto. E aqui a gente tem um volume minuto de 30 litros por minuto. Então, numa situação de demanda aumentada. E aí eu coloco um catéter de oxigênio para o meu paciente a 2 litros. Como que eu realizo o cálculo da FO2? Aquele 2 litros de oxigênio que está sendo ofertado para esse paciente, ele vem para o doente a 100%, porque é um oxigênio que é puro, né? Então, eu vou multiplicar esse 2 litros por minuto com 100% de FO2, que equivale a 1, né?
Então, se os 2 litros desse volume minuto é ofertado por meio do oxigênio e o meu volume minuto é de 30 litros por minuto, sobrou 28 litros. Então, esse 28 litros, ele vem para o paciente na forma de 21%, que é o do ambiente. E aí, no cálculo matemático, aqui no final da figura, a gente vê uma operação matemática, a gente tem os 2 litros de oxigênio a 100%, ou seja, 2 vezes 1, mais os 28 litros por minuto que são ofertados a 21%, que é 0,21. Então, a gente vai fazer essa multiplicação e vai somar e dividir pelo volume minuto total, que é 30, como foi definido lá em cima, quando a gente calculou o volume minuto do doente. Então, nesse final, a gente tem um FO2 final de 26% para esse paciente que está numa condição de estresse. Olhando para a coluna ao lado, nós temos uma condição de estabilização maior do paciente, mas, na verdade, uma bradipneia, né? O paciente agora ele está numa situação hipotética de 5 litros por minuto. E aí a gente tem uma respiração de 10, uma frequência respiratória de 10 e um volume corrente de 500, né? Então, a cada respiração, ele coloca 500 ml de ar. Na mesma condição, a gente vai ter um paciente com catéter de 2 litros por minuto. E aí a gente vai e faz o cálculo novamente. 2 litros a 100%, e o que sobra de volume minuto do paciente, que são 5 litros por minuto, sobrou 3. Esses 3 litros, eles estão sendo ofertados a 21%. E aí, fazendo o cálculo, 2 litros vezes 1, que é o 100%, o oxigênio puro, mais os 3 litros que veio do ambiente, que é a 21%. Tudo isso dividido pelo volume minuto total desse doente, que nesse caso é 5. E aí a gente chega a um valor final de 53% de FO2. Então, qual é a mensagem que fica? A mensagem que fica é que o mesmo paciente, em condições diferentes, recebendo a mesma quantidade de oxigênio por meio do catéter nasal, ele vai ter FO2 diferente. E isso é uma coisa que tem que ficar bem claro na nossa cabeça, é que a FO2, ela depende do fluxo de oxigênio, logicamente. Quanto de oxigênio eu ofereço vai influenciar na FO2 do meu paciente, mas ela também é influenciada pelo padrão respiratório do paciente, ou seja, pelo seu volume minuto, que é o produto do volume corrente versus a frequência respiratória, tá? Então, isso é importante a gente frisar, porque muitas vezes, em várias condições, a gente pensa que a FO2 é exatamente aquela que a gente está fazendo um cálculo matemático, que a FO2 ela é verdadeira, e não é. A FO2 ela é muito variável, e principalmente nesses tipos de dispositivo, que são dispositivos de baixo fluxo. A variação dela é ainda maior, como a gente pode perceber por meio dessa situação hipotética desse paciente, certo? E aí a gente vai rapidamente falar de cada um desses dispositivos, rapidamente só os pontos positivos e negativos de cada um. Catéter nasal, o catéter tipo óculos, o fluxo máximo é de 3 a 4 litros, tem quem fale de 5 litros por minuto ajustado lá no fluxômetro. Ele é um dispositivo prático, confortável, porque o doente pode conversar, se alimentar, um dispositivo de baixo custo. Só que o problema, concentração de oxigênio incerta, por tudo isso que eu falei para vocês, tem um risco de irritação cutânea, risco de vazamento, e tem um problema dos respiradores orais, né? Porque como não inalam pelo nariz, respiram pela boca, acabam não puxando o oxigênio para garantir lá a hematose dele. Opa! Aqui. Catéter nasofaríngeo. Catéter nasofaríngeo é tipo um dispositivo de sonda que a gente introduz por meio da narina do paciente até chegar na nasofaringe. E para a gente saber a medida exata que deve ser introduzida na narina, a gente mensura da asa do nariz até o lóbulo da orelha. Mensura a sonda e introduz. Aí depois a gente vai e fixa com esparadrapo, micropore no paciente. Qual é o problema? Desconforto, né? Imagina esse catéter desse tamanho introduzido na narina do paciente. Por isso é um dispositivo pouco usado, que ele é de difícil instalação, tem que fixar, às vezes perde, às vezes o doente não cola no doente de forma adequada, e tem o risco de trauma, porque é uma invasão no paciente. Temos a macronebulização ou tenda facial. A macronebulização ela é um dispositivo que tem um material todo transparente, para que a gente possa ver na presença de regurgitação, às vezes a água destilada que é colocada no copo, o umidificador, pode retornar,
e aí se o paciente broncoaspirar e ter alguma complicação, o paciente pode vomitar com o dispositivo. Então, pelo risco de regurgitação, para melhor visualização, de uma forma geral, desse material, o material é transparente. Ela é maleável, de boa adaptação à face, e isso evita vazamentos. O FO2 para esse tipo de dispositivo, ela varia de 35% a 50% em média, e o fluxo ele deve ser no mínimo de 5 litros por minuto, pode chegar até 15 litros por minuto. 5 litros por minuto. Menos que isso não deve ser utilizado, porque pode haver reinalação do CO2, porque aí o paciente pode não fazer o washout desse ar que foi exalado e assim acabar reinalando o CO2. Qual a indicação? Irritação nasal, epistaxe e os respiradores bucais. Qual o problema? Tem que retirar para se alimentar, tem uns doentes que acabam evoluindo com claustrofobia e acabam gerando menor conforto, que é muito mais simples ficar só com o catéter de O2 do tipo óculos. A máscara com reservatório. A máscara com reservatório é uma máscara facial simples, com reservatório, como o próprio nome diz, que vai armazenar o oxigênio entre as inspirações, né? A gente tem os dispositivos que são de reinalação parcial e também temos os dispositivos que são sem reinalação, né? Nos dispositivos de reinalação parcial, o FO2 é variável, de 35% a 60%, e o fluxo mínimo, é o mínimo que eu devo utilizar nesse tipo de máscara, é 6 litros por minuto e pode ir até 10 litros por minuto. Explicando de forma mais específica, para que a gente possa entender o que é que acontece lá na máscara, né, nesse tipo de reinalação parcial, a gente tem aqui uma válvula no topinho da máscara, e essa válvula, ela vai garantir que esse oxigênio, ele desça para o reservatório, e à medida que esse oxigênio desce, ele vai tirando CO2, o oxigênio entra e vai tirando CO2. Só que uma parte do CO2 vai ficando por ali, porque a válvula ela é bidirecional, e isso pode acabar levando a uma certa retenção de dióxido de carbono. Já nas máscaras que são sem reinalação, que pode chegar a um FO2 de 80% a 95% em média, o fluxo mínimo, o mínimo desse dispositivo é um fluxo de 10 litros por minuto. E aí, nesse dispositivo, ele também tem uma válvula, só que, diferentemente, esse oxigênio vai direto para a bolsa do tipo reservatório, e o CO2, ele não entra de volta para a bolsa reservatório. Ele sai por meio das válvulas unidirecionais que ficam no corpo da máscara, tá? Atenção, não devo utilizar esse tipo de dispositivo sem reinalação com fluxo inferior a 10 litros por minuto, que às vezes o que acontecia aqui no tempo do Covid, né? Que já passou para a gente, né? Quando a gente utilizava, às vezes, o dispositivo de máscara sem reinalação, ficava um pouco a dúvida sobre como que ia fazer essa transição entre a máscara sem reinalação com o dispositivo de catéter, porque às vezes não dava, meio que saía, a máscara era muito e o catéter era pouco demais, né? E aí a gente tinha esse problema e a gente viu que muitas vezes acabou se utilizando um fluxo de oxigênio inferior a 10 para as máscaras sem reinalação, o que não deve acontecer. Porque à medida que se eu utilizo um fluxo menor do que 10 litros por minuto, eu não garanto, eu não permito que a bolsa ela se encha por completo e assim garanta a eficácia desse tipo de oferta de oxigênio. Então, eu só devo utilizar a máscara sem reinalação com fluxo mínimo até o limite inferior da utilização da máscara sem reinalação é um fluxo de 10 litros por minuto. Os dispositivos de alto fluxo é quando o fluxo que é ofertado pelo dispositivo é maior ou igual àquele fluxo que é a demanda do paciente. Por isso, fala-se de uma FO2 mais fixa, né? Que é uma FO2 que mantém mais uma certa linearidade. E aí a gente tem a principal forma de oferecer oxigênio, mais comumente utilizado, é a máscara de Venturi, né? O sistema de Venturi, que ele foi criado por Campbell cerca de 100 anos após a morte do Venturi. E fala-se que a máscara de Venturi, ela respeita o princípio de Bernoulli, que fala que o princípio de Bernoulli tem uma relação inversa entre velocidade e pressão. Quanto maior a pressão, menor a velocidade do direcionamento desse fluxo de ar. Só que com o tempo a gente percebeu, tem alguns, né, a gente acaba estudando um pouco mais e percebendo que, na verdade, a máscara de Venturi,
ela não respeita tanto assim o princípio de Bernoulli. Na verdade, esse carreamento do fluxo de oxigênio, ele acontece por meio de uma mistura a jato. E aí, o que a gente acaba vendo nessa máscara? Na máscara, tem uns orifícios laterais, que esses orifícios laterais, eles aspiram o ar do meio ambiente. E aí, isso acaba por um sistema a jato, levando esse fluxo de oxigênio para o paciente. Aqui ao lado a gente tem os diversos dispositivos de Venturi, sua concentração, né, a quantidade, a FO2 esperada, né, a FO2 mais... na verdade, a FO2 que eu não posso dizer fixa, porque nem sempre é exatamente aquele valor que está sendo ofertado, né, mas aproximadamente esse valor de FO2, né, para cada tipo de dispositivo, né, cada tipo de dispositivo tem um valor de fluxo que deve ser olhado peça a peça, porque às vezes varia de acordo com o fabricante, né? A gente olha, então, na peça quanto fluxo e qual é a FO2 esperada para aquele tipo de dispositivo. E aí a gente percebe que o diâmetro interno da válvula de Venturi, do dispositivo de Venturi, a gente tem diâmetros diferentes, né? Quanto maior o diâmetro, menor a velocidade de arrasto desse ar. Então, maior o diâmetro, menos esse ar entra com velocidade. Consequentemente, menos há esse arrasto de ar e menos mistura tem com o ambiente. Por isso que a gente diz que a FO2 ela é mais alta, porque como tem menos arrasto, menos puxa o ar do ambiente, que é a 21%, né? Maior vai ser a FO2, que vai ser administrada por meio da máscara de Venturi. O catéter nasal de alto fluxo também é um dispositivo de alto fluxo que vai fornecer um oxigênio com FO2 que vai variar de 31% a 100%. É um sistema que é aquecido e umidificado com fluxo que vai variar de 10 a 60 litros por minuto. Lembra que no meu fluxômetro, no fluxômetro convencional, só dou até 15 litros por minuto, né? E essa forma de ofertar esse oxigênio em alto fluxo é por meio de uma cânula nasal, não aquela cânula lá da oxigenoterapia convencional, é uma cânula diferente, mas é por meio de uma cânula. Esse fluxo de oxigênio que é ofertado por meio do cateter nasal, ele é um fluxo alto. E aí, devido à resistência que ocorre à expiração, isso gera uma certa PIP, eu digaria uma pipinha, né? Uma PIP pequena, uma PIP de 3 centímetros de água, só que essa PIP ela só é alcançada quando o paciente está com a boca bem fechada, o cateter está bem adaptado na narina do paciente, e o fluxo ele é de 60 litros por minuto. A recomendação desse tipo de dispositivo de oxigenoterapia de alto fluxo é para pacientes hipoxêmicos que estão em uso de oxigenoterapia convencional e têm uma necessidade de um fluxo maior do que 6 litros por minuto. E aqui a gente tem os componentes desse cateter nasal de alto fluxo, né, que é o misturador de ar e de oxigênio, que a gente vê aqui na parte superior, o fluxômetro. Temos um umidificador para aquecer e umidificar esse ar. E a cânula nasal, como eu falei, é uma cânula diferenciada, é uma cânula de um diâmetro maior e de um material diferente. Quais são os efeitos fisiológicos da utilização do cateter nasal de alto fluxo? A diminuição do espaço morto anatômico, diminuição da resistência das vias aéreas, diminuição da hiperatividade brônquica e também a otimização da higiene brônquica desse paciente. Aqui tem um estudo espanhol que fala sobre os efeitos da utilização da cânula nasal de alto fluxo após a extubação de alguns pacientes, ao se comparar a cânula nasal, o que é que se colocava depois da extubação? A cânula nasal ou dispositivos de oxigenoterapia convencional. E aí avaliou-se a taxa de reintubação ao longo de 72 horas após a extubação, né? E nesse estudo foi visto que os pacientes que receberam terapia por meio do cateter nasal de alto fluxo, eles tiveram menor taxa de reintubação ao se comparar com os indivíduos que fizeram a utilização da oxigenoterapia de forma convencional. Certo, falamos dos dispositivos, falamos do conceito de oxigenoterapia, dos dispositivos, agora a gente vai dar uma pincelada rapidinho nas indicações da utilização da oxigenoterapia, que são indicações respiratórias ou não respiratórias. As respiratórias vão desde as alterações na relação ventilação-perfusão, né, atelectasia, pneumonia, shunt pulmonar, edema agudo de pulmão, tromboembolismo pulmonar.
as situações de hipoventilação alveolar, então, as situações que uma alteração a nível de sistema nervoso central, que é onde é o meu centro de controle respiratório, vai acabar alterando essa capacidade de controle respiratório do paciente. Fraqueza ou fadiga respiratória, deformidades da caixa torácica, os padrões restritivos e obstrutivos de uma forma geral. Já as indicações não respiratórias, né, a gente tem as condições que vão levar à hipoxemia, logicamente, porque a indicação de oxigênio é apenas hipoxemia, né? Então, as indicações não respiratórias que vão levar a um quadro de hipoxemia é a presença de baixo débito cardíaco, de choque circulatório, de alterações ou diminuição da hemoglobina, a questão da altitude do envenenamento. O baixo débito cardíaco, o choque circulatório, pode ser explicado numa situação, por exemplo, de uma hemorragia importante. E aí, como há um impacto no débito cardíaco do paciente, isso vai impactar no conteúdo arterial de oxigênio e, consequentemente, na oferta de oxigênio aos tecidos. Em relação às alterações e diminuição da hemoglobina, né, quando paciente que evolui com anemia falciforme, né, alteração da hemoglobina no formato de foice, acaba tendo uma possibilidade maior de ocluir determinado vaso, e essa oclusão gera uma diminuição da perfusão, ou seja, diminuição da chegada de sangue. Se não chega sangue, não chega oxigênio, né? Então, acaba levando a uma condição de hipoxemia. E em relação à diminuição da hemoglobina, porque a gente sabe que uma das formas de transporte de oxigênio é por meio da hemoglobina. A altitude, porque quanto maior a altitude, menor a pressão barométrica, isso vai acabar diminuindo o conteúdo arterial de oxigênio e, consequentemente, a oferta desse oxigênio aos tecidos. O envenenamento, no caso, a intoxicação por cianeto, que acontece por meio da queima de materiais carbonáceos, né? Plástico, madeira, enfim. Isso acaba levando à liberação de cianeto de hidrogênio, que ele vai se ligar logo ao ferro. E esse ferro, né, e esse cianeto de hidrogênio ligado a esse ferro vai ser ligado ao citocromo C, que isso vai acabar afetando a respiração celular do paciente, né? E quando se afeta a respiração do celular do paciente, acaba também afetando a produção de ATP e, consequentemente, levando a um aumento da produção de lactato. Esse aumento da produção de lactato, o doente, dependendo da dose, da quantidade de inalação desse material intoxicado, dessa queima, ele pode, inclusive, levar até a óbito desse paciente. Certo? Então, a gente falou das indicações e agora aqui eu tenho o último guideline que fala sobre a utilização da oxigenoterapia nos pacientes e algumas considerações são importantes para nos guiar em relação à nossa terapia, né? A gente tem algumas recomendações fortes, recomendação fraca e dependendo do tipo de paciente. Espero que eu não esteja falando rápido, porque eu sempre falo rápido demais. Vou tentar dar uma respirada para falar um pouco mais devagar. Então, em relação aos pacientes, né, que têm uma condição aguda, os pacientes clínicos, a gente tem uma recomendação forte em relação à utilização do oxigênio, a parar de utilizar o oxigênio quando ele tem um valor superior a 96%. Também temos recomendações para o paciente que evolui para um quadro de AM ou um quadro de acidente vascular encefálico, de não iniciar o oxigênio quando o paciente estiver com a saturação maior ou igual a 93%. Então, isso fundamenta bastante a nossa prática clínica para nos guiar em relação à utilização do oxigênio no nosso dia a dia, durante a nossa assistência. Esses valores são os alvos que a gente deve levar em consideração ao indicar a oxigenoterapia para os nossos pacientes. Só que também tem algumas situações que alguns pacientes vão se beneficiar com menos ou, às vezes, até com mais oxigênio, né? Então, nesse próprio guideline, nesse próprio material, foi publicado em 2018, ele fala de uma saturação, os autores falam de uma saturação alvo de 88% a 92%, naqueles pacientes que têm risco de falência respiratória hipercápnica, por exemplo, doença pulmonar respiratória crônica, hipoventilação por obesidade, doença neuromuscular, apneia obstrutiva do sono, e em condições de redução do drive respiratório central. Já temos as indicações de uma saturação alvo maior, mais próximo de 100%,
que é quando pode acontecer uma intoxicação por monóxido de carbono, que eu acabei de falar para vocês, as condições de cefaleia em salvas, de crises falcêmicas e até mesmo de pneumotórax. Nessas condições, esses pacientes vão se beneficiar de uma saturação-alvo mais próxima de 100%. Tá? Então, não vamos ter medo de hiperóxia nesse tipo de paciente, nessas condições muito bem determinadas e muito bem elencadas. Certo, já falamos muita coisa da parte básica, agora vamos falar um pouco sobre a indicação, a forma de monitorização desse oxigênio no nosso paciente, né? Nós temos duas formas básicas, na verdade, de realizar a monitorização. Temos a oximetria de pulso, né, por meio do oxímetro, a gente visualiza lá no monitor multiparamétrico qual o valor de saturação periférica, o alvo acima de 90%, de uma forma geral. E temos a gasometria arterial, como a gente vê nessa imagem da direita, que a gente avalia tanto a pressão arterial de oxigênio, na gasometria está aí 98 milímetros de mercúrio, quanto a saturação arterial desse oxigênio, né? São duas formas que a gente pode avaliar a oxigenação desse paciente. E agora eu trago para vocês algumas outras formas de monitorizar a minha oxigenoterapia, né? A minha forma de ofertar oxigênio para o meu paciente. Temos essas 4 formas de monitorizar o paciente, e eu vou falar um pouquinho de cada um. A relação PaO2 é uma relação entre o oxigênio alveolar e a fração inspirada do oxigênio. Ela é classificada como a simplicidade em pessoa, né, que é a mais simples de calcular. Ela é utilizada para estratificar risco, né? Lá na Conferência de Berlim, a gente viu que a estratificação da SDRA também é baseada por meio dessa relação PaO2 por FO2, e nela a gente classifica o doente como SDRA leve, moderada, grave, né? Então ela é utilizada como forma de estratificar também risco de paciente, só que ela tem alguns problemas. Ela é insensível para as mudanças da pressão barométrica e ela é incapaz de discriminar entre os tipos de hipóxia do paciente, né? Quais são os valores-alvo? Qual o valor de normalidade para esse tipo de relação? Uma PaO2 dividido por FO2 superior a 300 milímetros de mercúrio. A segunda mais utilizada é o gradiente alveolar arterial, que, na verdade, é a magnitude da diferença entre a pressão alveolar de oxigênio e a pressão arterial do oxigênio. E ela é utilizada calculando a equação do gás alveolar, né? Aqui em cima a gente tem a imagem, né, na verdade, a definição do gradiente alveolar arterial, que é essa diferença entre a pressão alveolar para a pressão arterial do oxigênio. O que acontece? Teoricamente, todo o oxigênio que chega por meio da via aérea era para passar, né, tranquilamente para o capilar pulmonar. Só que a gente sabe que as nossas trocas não são ideais, né? E também dependendo de qual tipo de paciente. Então, por isso, dessa forma, é importante a gente avaliar esse gradiente alvéolo arterial do meu paciente, né? E como eu falei, a gente utiliza essa equação do gás alveolar, que é essa que eu acabei de mostrar aqui para vocês aqui embaixo, né? A pressão alveolar de oxigênio, ela é resultante da FO2 vezes a pressão barométrica, menos 47, né? A pressão barométrica a nível do mar é 760 milímetros de mercúrio, menos uma constante, vezes a pressão arterial de dióxido de carbono. Essa constante ela vai ser 1,25 quando a FO2 ela for de 21 a 60%. E vai ser no valor de 1 quando a FO2 ela for superior a 60%. Certo? E a parte positiva da utilização desse gradiente alveolar arterial para definir a monitorização do meu paciente é que eu consigo definir de certa forma qual o tipo de hipóxia do paciente. Por exemplo, numa condição que o paciente está com hipoxemia, mas o gradiente alveolar arterial do paciente está baixo, eu posso dizer que o problema da hipoxemia dele é por uma hipoventilação alveolar. Porque lá embaixo a questão da troca está mantida ok, então eu posso garantir que é por uma hipoventilação alveolar, que é uma coisa que eu não posso definir apenas utilizando a relação PaO2 por FO2. A terceira forma de monitorizar, que já é menos difundida, que é menos utilizada, a relação azinho-azão, que é uma relação, que é uma forma de monitorizar que é definida por meio de uma porcentagem.
Então, a gente vai encontrar a proporção de oxigênio arterial, que é obtida a partir do oxigênio alveolar, né? Quais são os valores que são considerados normais? Quando essa proporção ela fica superior a 75%. E o problema dela, ela não é afetada pela pressão barométrica ou pela FiO2. Aqui a gente tem duas situações diferentes. Temos uma condição que vai levar a uma diminuição dessa relação, e isso pode ser decorrente de uma alteração da relação ventilação-perfusão, de defeito na difusão ou de aumento da extração de oxigênio. Já nas condições em que há uma relação normal e o paciente está com hipoxemia, eu posso dizer que ou é uma situação de hipoventilação alveolar ou é uma condição de baixa pressão barométrica. Por fim, o índice respiratório, também pouco utilizado e pouco conhecido, né? Ele é, na verdade, o gradiente alveolar arterial, que é dividido da pressão alveolar arterial de oxigênio, né? E aí, o que é que são considerados normais? Aqueles valores que são inferior a 0,4. Isso aqui define o valor de normalidade. Então, a gente tem essas quatro formas de monitorizar, além daquela que é por meio da saturação periférica de oxigênio, pressão arterial de oxigênio e a saturação arterial de oxigênio. Aqui eu trouxe uma tabela para vocês, demonstrando 3 momentos de um paciente e as variáveis lá de oxigenação, né? PaO2, PCO2, FiO2, pressão alveolar de oxigênio, a relação PaO2 por FiO2, o gradiente alveolar arterial, o índice respiratório e a relação azinho-azão, né? A gente tem uma condição de admissão, de chegada na UTI e uma situação após intubação desse paciente, uma situação hipotética, só para a gente tentar discutir melhor. Se a gente for olhar a relação PaO2 por FiO2, esse paciente está melhorando ao longo do tempo, né? Ele chegou no hospital, foi admitido na UTI, e após a intubação, ele só melhorou ao longo do tempo. Se a gente for olhar o gradiente alveolar arterial, esse paciente só piorou ao longo do tempo, porque quanto maior o gradiente alveolar arterial, pior a troca gasosa do paciente. E se a gente for olhar essas duas últimas variáveis que eu falei para vocês, que foi o índice respiratório e a relação azinho-azão, ele se manteve estável ao longo do tempo, né? Então, houve uma estabilidade ao longo do tempo, desde a admissão até após a intubação desse paciente. E o que é que isso traz de mensagem, né? Que os índices, eles não devem ser avaliados de forma isolada, né? Porque a gente pode perceber que cada índice aqui tem um comportamento diferente. Os índices, os cálculos matemáticos que a gente tem na fisioterapia de forma geral, eles devem ser utilizados apenas para guiar a nossa terapia, para que a gente possa ter noção de como realizar a nossa intervenção no paciente. Então, não é uma PaO2 por FiO2 que vai definir se o paciente vai ser intubado ou não. Não é um gradiente alveolar arterial que vai definir qual estratégia eu vou utilizar de forma exclusiva. É a interação de vários fatores, né? A interação, ele deu tal comportamento em relação ao gradiente alveolar arterial, e ele está usando musculatura acessória, ele está fazendo esforço, taquipneico, já está instável hemodinamicamente. Então, por meio de todo esse conjunto de avaliação, é que vai definir qual a terapia que eu vou realizar no meu paciente. Aqui são cálculos matemáticos para nortear a nossa terapia. E aí aqui a gente tem uma situação aqui, a fisioterapeuta, a Francisca, terapeuta, ela foi avaliada na Maria, e aí ela voltou e disse, meu Deus, Dona Maria está ótima, está com catéter de oxigênio, está saturando 100%, que maravilha, né? Maravilha nada, né? Fake news, porque a gente sabe que esse oxigênio, ele é tóxico. O oxigênio, como qualquer outra coisa que é dada em excesso, ela oferece algum tipo de toxicidade para o meu paciente, né? E aqui a gente tem algumas explicações do que acontece lá dentro, né, do paciente, para que a gente possa justificar e para que a gente tenha conhecimento da utilização do oxigênio, né, como um gás medicinal, como uma droga que deve ser indicada, deve ser prescrita, deve ser monitorizada de forma adequada para o meu paciente, né? Então, é uma condição de utilização de altas FiO2, né, no caso, um FiO2 acima de 50% por um tempo superior a 24 horas, o que é que causa no meu paciente? Liberação de espécies radioativas de oxigênio, que vão causar efeitos tanto no endotélio vascular quanto no epitélio pulmonar.
Lá no endotélio, ele vai gerar uma alteração da permeabilidade, que vai ocasionar um edema intersticial nesse paciente. E por uma questão inflamatória, vai acabar espessando a membrana alvéolo capilar. Ele acaba destruindo os pneumócitos tipo 1, porque eles têm mais afinidade pelo oxigênio, e já os pneumócitos tipo 2, que não têm tanta afinidade assim, acaba fazendo um estímulo proliferativo desse tipo de pneumócito. E tudo isso associado vai levar a uma fase exudativa, com edema alveolar, que causa um desequilíbrio na relação ventilação-perfusão e, consequentemente, um shunt no paciente. Tudo isso piora a hipoxemia. E o que é que a gente acaba vendo lá na avaliação? Uma piora no raio-x, com a presença de infiltrados, a diminuição da complacência desse paciente, o aumento da diferença alveolo-arterial de oxigênio, o prejuízo na difusão do meu paciente também. Em condições piores, não, agora eu vou deixar acima de 5 dias com o meu paciente utilizando esse oxigênio de forma excessiva, de forma mal indicada, mal monitorizada. O que é que vai acontecer? Ela acaba produzindo membrana hialina, gerando quadros de fibrose pulmonar e favorecendo o aparecimento de uma hipertensão pulmonar. Tudo isso acaba piorando ainda mais a hipoxemia do paciente. Então, a gente vê uma situação que o oxigênio que era para beneficiar o doente faz piorar os seus desfechos. Além de tudo isso, ele ainda pode causar uma depressão da ventilação dos pacientes com DPOC. Como eu falei, há toda uma regulação de centro respiratório, né? O doente com DPOC, ele já é acostumado a uma certa hipoxemia, ele já é regulado assim. Então, quando eu dou oxigênio em excesso, eu causo uma depressão ventilatória. Pode ocasionar uma retinopatia da prematuridade, porque acaba fazendo vasoespasmo nos vasos da retina, isso acaba levando a um grau de necrose, e isso leva a uma retinopatia. Posso ocasionar atelectasia de absorção, porque quando eu utilizo oxigênio em excesso, acaba desestabilizando, tirando o nitrogênio. Entra o oxigênio, sai nitrogênio, que nitrogênio é responsável pela estabilidade do alvéolo. Então, isso acaba favorecendo o aparecimento de atelectasia de absorção e gerando quadros de fibrose pulmonar, que eu acabei de falar para vocês. Aqui não vou enumerar, ler um a um, mas é só para vocês entenderem que o oxigênio, tanto para baixo, com condições de hipoxemia, quanto para cima, em condições de hiperóxia, ela tem manifestações diversas, tem diversos efeitos ruins no indivíduo, né? Desde sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema nervoso central, o metabolismo do oxigênio e até mesmo o sistema renal. Então, o oxigênio em excesso ou em demasia, ele causa diversos malefícios para o meu paciente. Certo? Então, de forma resumida, eu tenho algumas questões que eu quero que vocês levem para o ventrículo esquerdo de vocês, para ficar guardado como mensagem final dessa aula. Se entenderem esses 3 slides, acho que 2 ou 3 slides, que eu vou finalizar a minha fala, já estou feliz demais, tá? Então, esse fluxograma, eu arrumei esse fluxograma aí do meu jeito para tentar resumir de uma forma geral o que a gente deve fazer, qual deve ser o nosso pensamento em relação ao nosso paciente hipoxêmico. Então, eu vou avaliar meu paciente. Ele está com PO2 inferior a 60 milímetros de mercúrio e ou uma saturação inferior a 90%, se não, vou manter ele em ambiente, né? Logicamente, tem que avaliar as condições clínicas específicas e aquela questão do envelhecimento que eu falei lá no comecinho. Mas se esse paciente é um paciente hipoxêmico, eu vou avaliar a troca gasosa. E aí eu vou avaliar por meio daqueles índices que eu falei para vocês, que vai tentar nortear a nossa terapia. Se esse paciente está com a troca gasosa, se ele não está com a troca gasosa alterada, eu vou utilizar a oxigenoterapia, que vai reverter o problema do paciente, que vai resolver o problema dele, que às vezes é por uma questão de hipoventilação. É isso que está ocasionando a hipoxemia do meu paciente. Já nas condições que eu avalio e vejo que a troca gasosa do paciente está alterada, eu já vou pensar na pressão positiva, nas suas diversas facetas, seja ela invasiva ou não invasiva. E aqui a melhor condição para se ficar em cima do muro de todas, né? Então, eu não quero nem uma hipoxemia e nem uma hiperoxemia, eu quero ficar aqui mesmo em cima do muro. Eu quero ficar numa condição de normoxemia que é o canal, normoxemia que é o top, né? Não é hipoxemia, não é hiperoxemia. E uma outra mensagem importante é que nós não somos seres matemáticos. O nosso corpo, ele é a interação de diversos sistemas, que eles não vão respeitar a nossa matemática que a gente faz lá na calculadora do celular, né?
não é aquela FO2 de 23% que eu calculei como ideal, não é aquela PO2 ideal de 82% para o meu paciente, né? Somos seres que acabam, nós somos seres humanos, que tem vários sistemas acontecendo ao mesmo tempo. E por isso a gente nunca respeitou e nunca vai respeitar uma matemática básica, certo? Então, sempre que a gente for indicar oxigenoterapia, a gente utiliza, assim, alguns cálculos que podem ser utilizados para nortear a nossa terapia, mas a clínica, ela é sempre relevante e os demais sinais, né, desse paciente, da nossa monitorização, deve ser levado em consideração. Os cálculos matemáticos, eles devem ser utilizados apenas para embasar a nossa definição de condutas e não para determinar de forma específica o que é que deve ser feito com o nosso paciente, certo? E era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido clara. Enfim, estou aberta para qualquer dúvida que, por acaso, que porventura alguém tenha por aí sobre o que foi falado aqui. Muito bom, Mayara. Show de bola. Deu para passar por vários tópicos aí da oxigenoterapia. Deu para aprofundar um pouco mais, principalmente alguns conceitos bem míticos, digamos assim, que as pessoas aprendem sobre oxigenoterapia durante a faculdade, né? E deu Sim. para clarear bem. Eu não vi nenhuma pergunta no chat por enquanto, então quem tiver pergunta, já manda aí pergunta para Mayara, para ela poder responder aqui para gente. Se você quiser tirar o slide, Mayara, para você aparecer maior. Só tentar mexer aqui, porque eu não tenho muita habilidade nesse... Só em Stop Share, deve ser. Deixa eu tentar aqui expandir a tela para ver se eu consigo ver. Deixa eu chamar o mestre da live aqui para me ajudar. Vem cá, Dani. Enquanto a Mayara vai ajustando ali, eu vou só mostrar de novo a nossa próxima live, tá bom? Bota na tela, tira aqui. Pessoal, então, lembrando aí a nossa próxima live, semana que vem, é com a Melina, que é médica nutróloga. A gente vai falar sobre terapia nutricional da UTI alta hospitalar. Bastante importante que a gente da terapia esteja atento para toda a nutrologia, enfermagem, farmácia, para todo mundo, tá? Dia 31 de agosto, que por acaso é dia da nutricionista. A Melina não é nutróloga, mas a gente vai falar de terapia nutricional, que obviamente envolve o da nutrição da mente. Deixa eu ver que eu acho que Mayara caiu aqui, deixa eu olhar. Mayara caiu aqui da live, deixa eu ver se ela volta aqui com a gente, vamos ver. Aí, tá voltando. Foi, agora foi. Para variar, minha internet aqui deu aquela caída que deu lá no começo. Só para testar. Antes da Mayara responder as perguntas que estão aparecendo ali, mais um recadinho. A Mayara e o Daniel, eles têm um curso sobre oxigenoterapia, um curso online, tá? Quem quiser saber tudo sobre oxigênio, aqui foi só a ponta do iceberg, né? Quem quiser se aprofundar aí sobre o uso do oxigênio no ambiente hospitalar, eu deixei o link para o curso aqui na descrição da live e deixei no comentário fixado. Então, depois que acabar a live, vai lá na descrição da live ou no comentário que está fixado, clica lá no link para vocês poderem olhar lá o curso, poderem comprar o curso deles, que é online, então todo mundo pode fazer de qualquer lugar aí do Brasil e provavelmente do mundo, tá bom? Deixa eu ver aqui as perguntas que tem para você, Mayara. Certo. Vamos ver.
Tô na ordem aqui, tá? Pergunta do Daniel Bueno. Professor, o que explicaria uma saturação periférica em torno de 84% e uma PO2 na gasometria em torno de 74%? Tem desconforto respiratório? Hipoventilação? Então, uma saturação periférica de 84 com uma PO2 de 74. Ivens, essa eu fiquei um pouco com dúvida, eu nem sei responder, não sei se tu pode me ajudar nessa questão aqui. Eu não entendi exatamente o que que, na significa essa pergunta. verdade, a gente precisaria de mais dados para poder discutir isso aqui, porque com uma PO2 de 74, a gente espera aí talvez uma saturação um Uma pouco saturação maior. um pouco mais alta. Mas o paciente, ele pode estar febril, pode estar com uma acidemia, então ele pode estar com uma série de fatores aí que pode estar dissociando a hemoglobina, né? A curva de dissociação da oxihemoglobina para a esquerda. E aí, obviamente, ele está com uma saturação mais baixa para uma PO2 que é teoricamente um pouco mais alta. Mas a gente precisaria de mais dados. Até uma condição, às vezes, de anemia também, né? De déficit de HB, ou então outras condições, como você falou, que acaba afetando a curva de dissociação da hemoglobina. Eu fiquei até confusa, não entendi direito a pergunta. Mas a gente precisaria de mais dados, ou então a primeira resposta que eu daria é que ele pode estar com um problema de perfusão também, porque é uma saturação periférica de 84, né? Então pode ser um problema de perfusão também. É verdade. Tentando ver também as perguntas. Polêmica. A Jaqueline Sakamoto perguntou: umidifica ou não? Então, a gente acaba não utilizando a umidificação, né? Principalmente quando o dispositivo é do tipo de baixo fluxo, né? A gente não usa a umidificação. Mas quando o dispositivo ele é de alto fluxo, a gente acaba utilizando. Porque fala-se que quando o dispositivo ele é de baixo fluxo, o nosso próprio sistema respiratório tem sua capacidade de umidificar e aquecer o ar. Mas, acima disso, nas condições de alto fluxo, a gente precisa, sim, umidificar essa forma, esse dispositivo de oferta do oxigênio. Então, sim, umidificaria em condições de alto fluxo, mas de baixo fluxo não umidificaria. Não sei o que é que você pensa, Ives. Eu tenho um problema nisso que é assim, não sei se vocês já repararam, que todo aparelho de alto fluxo, ele é aquecido. Isso não é à Sim. toa, né? Não é à toa que, por exemplo, a panelinha da ventilação mecânica é aquecida, não é à toa que o alto fluxo é aquecido. O oxigênio, a gente só consegue umidificar ele, saturar ele com umidade, se ele for aquecido. Se o Sim. oxigênio tiver frio, a gente não consegue umidificar, ele não consegue ser saturado com a água. Então, não adianta você colocar água no oxigênio frio, porque não vai umidificar. Então, se, por exemplo, aquele seu paciente traqueostomizado, está com uma secreção espessa, ele já está bem hidratado, mesmo assim a secreção manteve espessa, você quer tentar colocar uma nebulização ali na tráqueo. Para melhorar isso, não adianta ser aquele oxigênio frio, tem que colocar aquela macro que é aquecida, senão não vai funcionar. Então, assim, para o seu oxigênio ser umidificado efetivamente, ele precisa ser aquecido. Então, sempre a dica que eu dou é essa. Você quer umidificar o oxigênio sem problema, mas você precisa dar um jeito de aquecê-lo. Aquecer. Porque senão, aquilo ali é só uma forma de gerar mais um ambiente com umidade para proliferação bacteriana. Aquela aguinha geladinha lá no catéter nasal, por exemplo, com 2 litrinhos lá. O Marcelo, ele é da ANEEL, né? Ele fez uma pergunta bem específica aqui, ó. Qual o Ah, meu fluxo... Deus. Quem mandou você falar na aula, tá vendo? Qual o fluxo mínimo e máximo para a sonda nasofaríngea? A sonda nasofaríngea, que é a utilização do catéter, ele funciona basicamente como se fosse a cânula nasal, né? Então, a gente pode chegar até 4, 5, 6 litros por minuto, vai depender da referência que a gente utiliza por base. O Marcelo provavelmente perguntou isso, porque como ele é da ANEEL, foi bastante utilizado
na NEL, né, esse tipo de catéter de O2 nasofaríngeo, já por um tempo ele foi bastante utilizado, a gente não tinha aqueles catéteres tipo óculos, né, mais comuns no adulto. E tem que tomar cuidado só, porque se você aumentar muito o fluxo desse catéter, tomar cuidado lá no fluxo, porque ele pode chicotear, e aí chicotear na nasofaringe do bebê, né? Tomar Sim. cuidado, respeitar os limites mesmo lá do fluxo, e o pessoal na hora de manusear, tomar cuidado para ele não ficar chicoteando. Eu nunca utilizei esse tipo de dispositivo, né? Eu nem, não gosto do dispositivo. Ele é bem pouco comum, ele é bem ruim de utilizar porque ele incomoda bastante, fica uma sonda o tempo inteiro dentro do nariz do paciente, é ruim de fixar, perde toda hora, tem que repassar. Ele é bem ruim mesmo. Então, quando surgiu o catéter tipo óculos, facilitou muito, né? Isso. Acho Vamos que ver, temos mais uma, né? vamos ver aqui. Estou tentando acompanhar também por aqui. É. O Paulo Rogério perguntando aqui, ó, a melhor forma de usar a relação PO2-FO2 em um paciente que não está entubado seria por meio de dados gasométricos em ar ambiente 21%? Paulo, na verdade, a relação da PF, ela não é sensível o suficiente para poder dar dados para a gente, por tudo aquilo que eu falei para vocês, né? Pelo fato da FO2 ela ser variável, né? Quando eu estou utilizando dispositivo de baixo fluxo, essa FO2 varia bastante. Quando eu estou utilizando dispositivo de alto fluxo, como a Venturi, né, ela é mais próxima do seu valor fixo, mas também ela não é fechada, como é por meio da ventilação não invasiva. Então, de uma forma geral, em pacientes que estão em ambiente de ventilação espontânea, a gente não deve utilizar a PaO2 por FO2 para guiar nenhuma terapia nossa. Qual a sua opinião, Luiz? Eu também acho que paciente que não está entubado, não está sobre um dispositivo que ofereça uma FO2 precisa, por exemplo, uma ventilação não invasiva, ou um bom aparelho de alto fluxo, é muito difícil usar a relação PO2-FO2, até mesmo no catéter de alto fluxo é difícil, mas pelo menos você garante uma variação menor dessa FO2, né? Mas na não invasiva e nos entubados isso é possível. Mas fora isso, mesmo deixando o cara em ar ambiente, é muito difícil você falar sobre relação. É muito melhor você usar a saturação ou a própria pressão arterial de oxigênio, que é o que a gente usa, por exemplo, para indicar o oxigênio domiciliar, né? Então é bem melhor você usar pressão arterial de oxigênio ou usar a própria saturação para isso, quando o nosso Saturação paciente como está forma estubado. de guiar a terapia. É bem melhor, até porque você não precisa ficar expondo o seu paciente à hipoxemia, tirar o catéter dele, né? Isso. O Marcelo falou aqui que ele usa até mais na PED que na NEL, o nasofaríngeo, porque ele trabalha em um hospital público que não tem muitos recursos, ele já até me contou isso aí. Tem que usar a criatividade, né, Marcelo? Então às vezes precisa usar o nasofaríngeo porque não tem outro. Inclusive eu usei uma vez, Marcelinho, adulto, eu passei uma sonda de aspiração e coloquei no Já oxigênio vi. porque não tinha catéter, então passei a sonda lá, deixei nasofaríngea para ir ofertando O2 enquanto a gente arranjava uma outra maneira de fazer isso. Eu já tenho horror a aspirar doente nasotraqueal, eu me sinto incomodada de fazer aspiração nasotraqueal, e seria uma sensação similar a essa, né? De introduzir uma sonda por meio da narina, nesse tamanho todo, né? Que até chegar na nasofaringe deve ser horrível. É bem ruim. Quem já passou uma sonda no nariz sabe a sensação que é. E pelo menos para mim, quando eu passei uma sonda, a nasofaringe foi a pior região. Então, assim, deixar uma sonda ali não é confortável. Ó, a Cristiane mandou a pergunta de um caso aqui. Paciente com saturação baixa, com 15 dias pós-Covid, não foi entubado, não fez VNI e continua dependendo de oxigênio pela baixa saturação, saturação de 86. Tem desconforto respiratório. Problema de perfusão, como tratar? O Covid a gente sabe que tem um problema de perfusão, né, desse paciente. Isso tudo acontece devido à ausência de um reflexo de vasoconstrição hipóxica. E eu acabei não pegando direitinho como é que ela falou ali no começo. O paciente, ele
tem uma saturação baixa, como foi? Falou que ele está dependente do oxigênio porque a saturação está baixa. E aí a dúvida dela, na verdade, é como tratar. Puxa. Na verdade, a utilização da oxigenoterapia vai a um certo limite no paciente do COVID, né? Nem lembro mais direito de COVID, que já tem 2 meses que eu tô fora de COVID. Mas, enfim, sempre foi assim, a gente tratava com oxigênio até ter um limite do paciente. Então, quando o paciente apresentava sinais de fadiga respiratória, já se pensava na possibilidade de intubar esse paciente, né? Então, eu utilizei a oxigenoterapia até eu ter um alvo de saturação. Se aí, a partir desse momento, né, tenta as estratégias de autoprona, o paciente não melhora, e se ele evolui com sinais de desconforto respiratório, de esforço abdominal, eu penso na intubação desse paciente. Acho que a dúvida dela é mais porque eles não estão conseguindo tirar o oxigênio do paciente, pelo que eu entendi. Só que assim, no COVID, pelo que você falou, esse paciente não era um paciente grave, não chegou a ser entubado, então ele não deve ter um acometimento pulmonar grande, não deve ter fibrose de complicação, porque não ficou entubado, não teve lesão associada à ventilação nem nada. O grande problema dele provavelmente deve ser microeventos tromboembólicos ou até mesmo um TEP, que ainda não foi diagnosticado com uma imagem, com um exame. Não sei qual que é a disponibilidade de fazer aí uma tomo para TEP, por exemplo, no seu Para hospital, avaliar a Cristiane. possibilidade. E quando você chega nisso, na verdade, para qualquer paciente que está dependente de oxigênio com COVID, a fisioterapia tem pouco recurso a oferecer para um cara que tem tanta fibrose quanto para um cara que tem problema de perfusão. Agudamente, você não consegue mudar essa história do paciente. Se ele Isso. tiver relatando cansaço, fadiga, perda de performance, você consegue reabilitar ele funcionalmente. Mas falar que você Sim, vai melhorar a perfusão dele, falar que você vai melhorar essa fibrose, não vai. Então, provavelmente esse não vai paciente acontecer. é bom começar a pensar para uma alta domiciliar com oxigênio e aí A tirar o utilização de oxigênio a longo prazo. oxigenoterapia de longa permanência. E aí, a longo prazo, você faz o desmame do O2 utilizando a reabilitação ou até mesmo o tratamento a longo prazo com anticoagulante, se for o caso, né, de mesmo do evento tromboembólico. Isso. Daniel mandou uma pergunta aqui, eu não entendi muito bem, porque a pergunta foi meio direta, mas vamos lá. Máscara de reservatório ou Venturi para hipoxemia? Máscara de reservatório ou Venturi para hipoxemia? Vai depender da escolha do paciente. Eu prefiro a escolha da gente, né, também. Eu gosto muito da Venturi, né? Na verdade, a Venturi é o que geralmente que tem mais disponível por aí. A gente acaba utilizando bem mais a Venturi. Eu, de certa forma, eu prefiro a máscara de Venturi, mas vai depender do meu alvo, né, de oxigenoterapia, do meu alvo de fluxo, do quanto que daquele paciente está precisando desse aporte do oxigênio, que a máscara não renalante, ela oferece um FO2 um pouquinho maior, né, um fluxo de oxigênio um pouquinho maior. Então, vai depender do acometimento, da condição desse paciente. Exatamente, né? Depende do grau de hipoxemia, né? Com muita, talvez ele precise de uma máscara reservatória, uma máscara até não reinalante, né? O Aventuri Isso. talvez não seja o suficiente. Outra coisa que pode depender é o medo, entre aspas, que a sua equipe tem dos aerossóis. Por exemplo, se você estiver falando de um paciente COVID, hoje o que a gente sabe é que a máscara reservatório é a que faz a menor dispersão de Ah, sim. aerossol, menor que Uhum. 10 centímetros, né? Isso. A Venturi pode chegar aí a 40, Uma 60 dispersão centímetros, maior. dependendo do fluxo. Inclusive, quem quiser ver mais sobre isso, o risco de infecção com oxigenoterapia, foi o penúltimo vídeo aqui do canal. É uma revisão sistemática e meta-análise que fala do risco de oxigenoterapia, dispersão de aerossol e infecção com os diferentes tipos de dispositivos. Dá uma olhada lá depois. É o vídeo da semana passada, o número 85, tá bom? Mas vai Sabe depender. até o número decorado, né? Ah, a gente aprende, né? Ó, aqui não tem mais nenhuma pergunta. Aí na unidade de vocês ainda estão trabalhando bastante com cardiopata?
Assim, a gente ficou agora numa configuração de uma UTI meio misturada, meio geral, meio cardio, né? Mas nos últimos tempos até que a gente tem acabado admitindo um pouco mais de paciente cardiopata, mas sempre bem mais grave do que o que a gente está acostumado. A gente tem percebido que os pacientes, no passar dos anos, cada vez chegam mais graves ainda para a gente do que chegava a um período anterior, né? Então, a gente trabalha bastante com esse tipo de paciente. Mas atualmente a gente ficou meio que depois do Covid, que a gente não trabalha mais com Covid, né? Pelo menos eu não trabalho mais com Covid. Faz 2 meses já. E aí depois desse pós-Covid gerou uma mistura das UTIs, né? De UTI geral e UTI cardio. Então a gente acaba recebendo vários tipos de pacientes, né? E não só apenas cardíacos. E acaba a gente não ficou no o foco só de cardíaco e a gente não vê a hora de voltar para o só cardíaco, que é a nossa área principal, né? Que a gente gosta mais de trabalhar. Eu perguntei porque eu sei justamente disso e sei que vocês trabalhavam antes praticamente só com pacientes cardiopatas e pós-cirúrgicos e tudo mais. Clínico, cirúrgico, isso. É, porque antigamente, 10 anos atrás, quando eu entrei a primeira vez numa UTI, qual que era a recomendação de oxigenoterapia para um cara, por exemplo, um infartado que foi para UTI? Ah, a saturação dele não pode ficar abaixo de 95, então tem que dar oxigênio para esse cara. E acho que talvez isso é uma coisa que mudou bastante, né? Até a última recomendação é justamente o contrário disso, né? Como que é aí? Vocês conseguem seguir isso? A equipe ainda tem dificuldade para manter esses alvos diferentes de saturação hoje? Na verdade, aqui antigamente, de uma forma geral, era infartou oxigênio. Podia estar 96, podia estar 98, podia estar qualquer valor, era oxigênio, que era a terapia, era o MOV, né? Que com monitorização, oxigênio, acesso venoso, tacava oxigênio, independente de qualquer coisa, né? Independente de saturação alvo. Só que a gente sabe que isso mudou, né? Vários estudos referenciando isso, essa necessidade de oxigênio deve ser mais controlada, né? E eu não sinto, não, resistência da equipe. Eu acho que o pessoal está bem tranquilo em relação a isso e realmente indica, de uma forma geral, a equipe multiprofissional como um todo é bem ciente da necessidade desse paciente apenas em condições que, de fato, ele tem indicação, que é uma saturação mais baixa para tolerar, para iniciar a utilização da oxigenoterapia. Ah, que bom, né? Porque, de uma maneira geral, o que a gente vê nos hospitais é uma tendência da equipe multi, até mesmo da equipe de fisioterapia, de querer ofertar oxigênio para pacientes que estão doentes, né? Ou seja, iria ofertar para todo mundo que está dentro do hospital, se deixasse, né? Sem nenhum critério, sem nenhum alvo. Por isso que é importante, por exemplo, campanhas que tem alguns hospitais esclarecendo sobre o uso racional do oxigênio, de campanha sobre o objetivo, ter plaquinhas, né, no leito com objetivo de saturação maior e menor, né? Acho que isso ajuda bastante a equipe a guiar, né? Uhum, exatamente. Ó, pelo que eu vi aqui, a gente respondeu todas as nossas perguntas. Lembrando aí, quem quiser saber tudo de oxigênio, vai aqui na descrição, vai no comentário que está fixado que tem o link para o curso online da Maiara do Daniel, tá bom? Queria agradecer, Maiara, mais uma vez, por você ter aceitado participar, pela sua disponibilidade de estar aí com a gente até agora, essa hora. Largou os meninos com o Daniel aí, Daniel se virando. É, muito obrigado, viu? Foi ótimo. Acho que deu para esclarecer muitos pontos, como eu disse, míticos que a gente tem do oxigênio. Muito obrigado, viu? Nada, Ivens, imagina, assim, mais uma vez eu que agradeço pelo convite, né? Foi muito importante para mim, apesar daquele receio todo, né, que a gente conversou, de ser minha primeira live, desse receio que eu tenho de, né, de live, de vídeo, de mostrar a cara assim, de dar curso online, ser uma professora bem de sala de aula. E você sabe, como eu comentei para você, todo o meu receio que girou em torno dessa primeira live, né? Mas, de uma forma geral, fico muito feliz de ter sido essa primeira live com você, né? Uma pessoa, um profissional que eu admiro bastante, sigo. E eu fico muito feliz de ter participado e eu espero que os nossos ouvintes, quem está assistindo a gente, na verdade, tenha gostado também da live, tenha sanado algumas dúvidas que, porventura, eles tenham também. Eu espero que tenha sido bom para todos. Não tenha dúvida, viu? Foi ótimo. Fique tranquila que sua live foi excelente. Daniel tá aqui babando aqui no chat,
Apareceu Ah, umas ele babas vai. aí. Mas foi muito boa mesmo, viu? Parabéns aí. Muito Obrigada. obrigado. Pessoal que não segue Maiara, vá lá no Instagram, siga a Maiara, siga a Daniel, para ficar de olho em tudo que eles estão fazendo aí. Vale bastante a pena, tá bom? O arroba dela é Maiara Gabriele, facinho. Aí na thumb da live, só colocar o nome dela lá que vai aparecer, tá bom? Qualquer coisa vai lá no meu Instagram que tem no feed lá nos posts, tem o arroba dela também, facinho pra vocês acharem. Certo, pessoal? Mayara, quiser dar mais algum recado, fica à vontade. Não só isso, de forma geral, só apenas agradecer, tá? E eu desejo uma boa noite a todos e que todos tenham gostado dessa live, desse momento de conversa que a gente teve hoje. E te agradecer mais uma vez, Ivens. Muito obrigado, tudo de bom para você. Imagina, obrigado. Eu que agradeço aí, viu? Boa noite, pessoal. Até a próxima. Semana que vem, aguardando vocês para a gente falar sobre terapia nutricional.